Primeiro Jornal. Primeiro Jornal. Tirol FM. Com as primeiras informações do dia. No espaço de entrevista de hoje, recebo a secretária de Agricultura e Meio Ambiente de Teutônia, Lídia Dain. Bom dia, tudo bem? Bom dia, Bruna. Bom dia, ouvintes. E também o secretário de Obras, Viação e Transportes, Werner Vibusch, o FIF. Bom dia, tudo certo? Da mesma forma, Bruna, bom dia a você, bom dia aos ouvintes da Rádio Tirol e bom dia também a todos que nos escutam nesse momento. O último fim de semana foi marcado, infelizmente, por uma enchente que atingiu várias cidades, entre elas a nossa Teutônia. Quero saber de vocês quais foram as localidades, os pontos do município que foram mais afetados nesse último final de semana. Bom, em termos de enchente, na verdade, Teutônia foi atingido pela terceira vez em questão de menos de 90 dias. Hoje nós vivemos um período totalmente atípico quando se fala em tempo, em comportamento do tempo, para esta época do ano. E isso não é apenas aqui no município de Teutônia, mas no Vale do Taquari num todo, e por que não dizer toda a região sul nossa está sendo muito atingida e por esse ciclone que estava pela região sul. Mas aqui em Teutônia, principalmente, foi o lado norte do nosso município, norte e leste. Foi lá no início de setembro, quando tivemos a primeira grande enchente dos últimos anos. E naquele momento, a ponte do Arroio Boa Vista, localizada na linha Pontes Filho, foi praticamente destruída em 80%. Tivemos muito trabalho naquela época, só ficou parte da plataforma e os pilares, mas as cabeceiras, as muretas, enfim, o asfalto, todo ele naquela oportunidade foi embora. A gente reconstruiu parte daquilo lá provisoriamente, porque isso detém um grande investimento em termos de asfalto e máquinas, enfim, e é uma obra que chegou a ser licitada para se refazer aquilo lá. A licitação saiu e nem iniciamos a obra, agora já veio de novo uma enchente maior ainda, que me trouxe mais prejuízo e maiores danos do que aquela de início de setembro. E no meio disso nós tivemos também mais uma enchente que não foi tão alta. Mas a pior das três, no meu entendimento, em termos de prejuízo, de acessos, de pontes, de estradas, foi essa aí do final de semana. Além de Pontes Filho, que de fato agora ficou muito crítica, a gente, graças a Deus, esses 2 dias a gente está colocando tudo que é tipo de máquina e caminhão para trabalhar. Estamos conseguindo acelerar o processo de recuperação daquele lugar, para que pelo menos haja um tráfego normal de novo entre as comunidades da Linha Clara e Westfália e Pontes Filho. Então acredito eu que até amanhã de noite, se o tempo nos permitir, nós possamos de novo passar por cima dessa ponte. Nesse momento está interditado. Nesse momento está interditado. A gente fechou, o pessoal sabe, a gente colocou cones, não tem possibilidade nenhuma de passar por lá. E além disso nós tivemos grandes prejuízos também na ponte da Linha Clara, nas proximidades do posto de gasolina do Volney Bergman, ali que faz divisa com Posto das Antas. Na verdade, aquela ponte ela ficou interrompida, a parte de baixo da ponte ficou interrompida por madeira, troncos e árvores, e aí o leito do arroio saiu e inundou toda aquela região, boa parte do frigorífico, todo aquele posto de combustível, os moradores ali em volta, todos eles que na vez passada não tiveram prejuízo, dessa vez não tinha mais como escapar. E essa água, uma enchente é diferente da outra, uma coisa muito interessante. Ali na Linha Clara, no posto de combustível ali, às 3 horas da manhã estava tudo inundado. Às 6 horas da manhã ela já tinha se acomodado, já dava para passar de novo. Às 8 horas da manhã ela voltou com toda a intensidade. Então uma enchente é diferente da outra. Também ali ontem a gente teve todo dia envolvido e graças a Deus a gente conseguiu desobstruir a cabeceira da ponte. Então hoje a água flui normalmente por debaixo da ponte. Além disso,
mais uma ponte numa propriedade particular, na linha clara, uma ponte que ficou totalmente danificada. A água levou ela um bom pedaço potreira abaixo, que é na propriedade da família Corte, Renato e Traudy Corte, Sabrine Corte. Então a gente também socorreu eles ontem e anteontem, porque eles ficaram 3 dias sem poder vender o leite. Então ontem a gente fez um acesso provisório para eles. Temos que agora conversar com a família o que eles pretendem fazer em relação à ponte. A prefeitura se propõe em ajudar com maquinário e pessoas e conhecimento, e temos que entrar num acordo ali para de novo reconstruir uma ponte que foi totalmente danificada. Falando da infraestrutura da cidade, então foram vários prejuízos, sem falar em estradas onde a água veio, tem buracos e tudo mais. A gente tem aí vários cones, várias sinalizações no município, né? As estradas foram duramente atingidas, muito problema realmente de estradas em precárias condições, alguns produtores nem conseguindo mais sair das suas casas. Linha Clara Alta, ali próximo do Dário Aller, não tinha mais acesso à família Pote. Aquela estrada estava fechada, com pedras, com buracos, com troncos, enfim. Foi uma enxurrada muito forte e que trouxe consigo muita lama, muita pedra e muita madeira. Como eu disse antes, uma enchente é diferente da outra. Na linha Harmonia Alta, temos um problema muito sério no asfalto, onde um bom pedaço do asfalto, ele simplesmente se levantou. A água foi por debaixo e levantou o asfalto. Então ali também, num determinado trajeto ali, nós temos apenas meia pista. Então tivemos assim prejuízos enormes, sem falar da destruição que esse arroio fez nessa vez nas laterais. A Lídia pode me ajudar. Levou árvores e troncos. De fato. Então a mata ciliar, né? A mata ciliar foi danificada, destruída. Então toda a margem do leito do arroio, ontem até nas visitas no interior, toda semana, segunda, terça e hoje quarta também, pretendo ainda fazer umas visitas nas propriedades que também, Bruna, né, e Fifi, também foram muito atingidas, né? Felizmente não tivemos óbitos, né? Então isso em comparação com outros municípios tiveram essas tragédias. Teutônia então teve mais essa questão de perdas materiais, né? Então isso também é algo assim que a gente ainda pode agradecer que não houve o dano maior, né? Mas no geral isso foi uma tormenta que veio, né? Se a gente for fazer uma medição de milímetros de chuva, isso em 24 horas deu mais de 200 milímetros, né? 24 horas. Então isso são mais de 200 litros por metro quadrado de água, né? Torrenciais de chuva. Então deu a destruição que deu, né? Então também falando um pouco das propriedades, né? Então na linha Harmonia também, na segunda fui lá fazer uma visita numa comunidade lá que também houve deslizamento lá na Leopoldina, numa propriedade, na linha Clara também. Então a escavadeira está trabalhando nessas propriedades para desobstruir o acesso na lateral, que desmoronou e pegou na lateral da pocilga, lateral dos compost bar, né, que é o abrigo das vacas, né? Então foi geral, né? Então me chamou muito a atenção nessa enxurrada, né, Fifi, essa chuvarada que deu deslizamentos, muitos deslizamentos. Então isso nos demonstra assim que o solo está muito encharcado, né? Depois de 3 chuvaradas intensas, né, de muita chuva. E também, né, Bruna, como nós já falamos na outra vez, nós estamos vindo de 3 estiagens severas, né? Tivemos uma estiagem severa início do ano passado. Nessa época estávamos já fazendo levantamento das perdas, né? E este ano são perdas em função das chuvas. Até eu olhei uma plantação de feijão ontem, aí analisando o pé de feijão. Então vai ter agricultor que vai ter que comprar feijão esse ano, para se alimentar, porque não vai depender daquela produção, não vai conseguir colher para sustentar toda aquela família durante todo o ano, né? O aipim também, então muitas perdas na produção de subsistência nas nossas propriedades.
Esse levantamento já começou a ser feito, Lídia. O que você pode falar sobre como está a produção do nosso interior depois dessas 3 enchentes? Sim, então as lavouras de milho, algumas lavouras que eu visualizei, tivemos granizo ainda em algumas lavouras. O granizo também danificou. Não foi tão intenso como nos outros municípios na volta, mas também houve um respingo para cá também. Danificou telhados de aviários, né? Lá na linha Harmonia, alguma coisa na Leopoldina também, telhado que vão ter que recolocar as telhas de brasilite, né? E esse levantamento a gente está fazendo sim, né? Perdas no leite, né? Então o nosso plantel de vacas no interior do município, como na volta, a raça holandesa, ela gosta do frio, né? Ela veio de uma região fria, mas a chuva é um impeditivo, né? A chuva, a água, muito molhado, muito barro, né? E isso a vaca não gosta, né? Então dificulta o agricultor largar na pastagem para pastejar e tudo mais. Então ali também estamos calculando as perdas na litragem de leite que vai deixar de ser produzida, né? Eu me arrisco a dizer que as enchentes deste ano, elas são muito piores do que as 3 secas que nós tivemos. A enchente trouxe consigo mais prejuízo para a agricultura do que as próprias secas. Concordo, Fifo, verdade. Se a gente for fazer o levantamento, agora o serviço de máquina que está sendo dispendido pela, né, tanto obras como agricultura, né, tô com a máquina no interior trabalhando nos acessos e nas laterais dos aviários, muito maior a perda, né? Então é muito difícil de mensurar isso, né? Depois de uma estiagem severa e de 3 enchentes agora, né? Eu também concordo contigo, Felipe. Acho que a enchente foi bem mais, danificou muito mais prejuízos. É porque tem muitos agricultores aí que estão muito atrasados com a plantação. Primeiro não conseguiram plantar, depois plantaram, principalmente aqui a maior plantação que nós temos no nosso município é milho para silagem. Sim. Então, depois que conseguiram plantar, veio aquela segunda enchente que não foi tão grande, boa parte ela apodreceu, ela inundou, ela não nasceu. E agora eu vejo nessas lavouras próximas aos arroios e até nas encostas, a água passou por cima e derrubou boa parte do milho. Então a produção de silagem, nesse primeiro momento, ela vai ser bem inferior à produção normal de outros anos. Até conversando com o agricultor, ele vai ter que revolver o solo ali, nem vai mexer no solo, disse, nem mexe porque vai que dá mais uma chuva, né? Vai ter que replantar aquela área dele, porque realmente passou água por cima e deitou toda a lavoura de milho dele, né? Então, com vento forte, com granizo, né, o milho está num estágio em desenvolvimento, né, para fazer pendão, então danificou. Então, isso tudo é um atraso na alimentação do gado leiteiro ou para quem tem criação de gado confinado, né? Então, é prejuízo. A soja, já é época de plantio de soja, então vai retrasar totalmente, né? A questão do zoneamento já abriu a janela de plantio, mas vai ser com muito atraso, né? Nem se falar, né, dos nossos agricultores que plantaram trigo. Então tem lavouras de trigo aí na volta, né, pequenas áreas que nem foram colhidas, porque o custo de tu largar uma máquina lá, uma colheitadeira, tu vai pagar muito mais pela hora do que pela colheita que tu vai fazer. E aí deu o ataque de giberela ainda, que é um fungo que dá na espiguinha do trigo. Então acredito que quase toda a totalidade do trigo colhido aqui no município vai para ração, né? Ração animal, né? Nem vai se usar para consumo humano esse trigo, e fora as perdas, né, que se teve. Então é difícil o agricultor se programar, se projetar em cima de um fator climático, né, que ele trabalha com o clima 100%, ou muita chuva, ou estiagem, seca. Algumas residências também foram atingidas. Nós temos hoje famílias que estão fora de casa e aproveitando, quais são as orientações para esse pessoal que precisa de um auxílio quanto a uma lona por causa do granizo, enfim, ajuda tanto da assistência social como dos serviços prestados pela Secretaria de Obras e Meio Ambiente. Eu até participei na terça-feira das visitas, né, junto com a assistência social, que daí nós fomos lá na Pontes Filho olhar a ponte e nas imediações a inundação que ela causou nas residências, né? Então, conversando com as famílias lá, né? Então, a assistência social estava junto com nós, a Aline, vice-prefeita, também
acompanhando as visitas e fazendo o levantamento das perdas, porque a água invadiu as residências, então tinha muito mobiliário lá fora, sofá, cama, armário desmanchado, tudo, então houve muito prejuízo. Então esse levantamento a assistência social está fazendo, né? E aí também foi comentado pela secretária Diana, né, da assistência social, que pessoas que têm algo para doar, fazer uma doação, que são famílias que gostariam de receber material nas imediações ali. Então esse levantamento está sendo feito, sim. Lonas, nós não, pelo que elas comentaram ali, não houve assim essa necessidade de lona, porque o granizo não chegou a afetar mais essa nossa região aqui, né? Só mais na linha Harmonia, Leopoldina, alguma coisa, porque pegou bastante colinas, imigrante, o granizo afetou bastante, e aí atravessou um pouquinho a divisa no município e pegou algumas propriedades na volta, mas nada muito grave, muito sério. Como eu disse no começo, desta vez a enchente foi mais no lado norte e leste. Na vez passada tivemos muito problema de inundação nas posses, o que dessa vez não ocorreu. Então eu acredito que hoje assim não tenhamos mais nenhuma família fora de casa. Todas já conseguiram voltar para os seus lares de forma precária, mas conseguiram novamente se sentir em casa, como se diz. E se tu escuta os meteorologistas, a previsão daqui para frente não é nada otimista, porque estão prevendo mais uma grande enchente para o mês de dezembro. Então, de fato, a gente está muito preocupado e são coisas da natureza que você não tem o que fazer. Muitas vezes falam, bom, a gente consegue se precaver. Para algumas situações, sim. E, às vezes, a própria população também não colabora. Porque na sexta-feira de noite, quando começou esse temporal todo, nós tivemos uma equipe da Defesa Civil passando aqui na várzea, de casa em casa, pedindo para deixar suas casas, que viria uma enchente. Boa parte desse pessoal não foi embora, não acreditou. Quando a água estava dentro de casa, aí tiveram que ir lá e socorrer elas. Então, às vezes, a própria população, ela não acredita, ela acha que não vai acontecer, não quer deixar a sua casa, e numa hora H, você precisa ir lá socorrer eles. Aqui na várzea, novamente, a água estava muito alta, estava mais alta que na vez passada, então estragou boa parte do asfalto, estragou calçada, e muita lama também. Dessa vez muito mais lama e sujeira do que na vez passada. Então assim, o trabalho de recuperação que é preciso fazer depois de uma enchente, ele é cansativo, ele é grande. Mas, que nem a Lídia disse, não tivemos nenhum óbito. A equipe, principalmente de obras e da Defesa Civil, não mediram esforços até hoje, ontem, anteontem, já no final de semana, todo mundo botando a mão na massa para auxiliar aquelas famílias que de fato precisam, auxiliar na recuperação de estradas, enfim. A gente tem tido um apoio muito grande dos funcionários da Prefeitura, principalmente na Secretaria de Obras, que eu tenho mais contato, e com a Defesa Civil. Às vezes é difícil até de acreditar, né? Ficou um dia lindo que nem ontem, hoje também com o sol, mas nós temos inclusive ainda o alerta da Defesa Civil de atenção para essa semana, inclusive. E eu acho que também a população tem que se atentar a isso, porque o nosso solo está encharcado, né? Vai ser difícil ali essa chuva, o solo conseguir absorver toda aquela água, né? Se de fato, né, todo esse índice pluviométrico que está sendo falado, previsto, né? Olha, então vamos se preparar, né? Que nem conversando com as famílias lá nas imediações da Pontes Filho ali, também o pessoal me colocou, nunca a água tinha chegado nas casas, invadir as residências, né? Mas também sempre tem a primeira vez, né? Então eles arredaram o que puderam, mas ela ultrapassou, ela passou além, então entrou meio metro, 1 metro dentro das casas, né? Então hoje não dá para mais dizer, né, não vai chegar água até aqui, nunca chegou. Então esse nunca não tem mais como dizer, né? Olha a enchente do rio em Porto Alegre, a maior enchente dos últimos 80 anos. Então em 80 anos não tivemos mais uma enchente deste porte. Então de fato é muito preocupante. Ontem, ainda conversando com uma família da linha Clara, ela me dizia
que eles moram naquele local há mais de 50 anos. E sexta de noite todos saíram de casa com medo de desmoronamento daqueles morros lá. Isso. Eles moram numa encosta de morro. O próprio temporal, que nem a Bruna falava antes, raio e trovão, e começa a tremer toda a casa. Você não, e é de noite, você não sabe o que está por vir. E como o solo está muito encharcado, algum lugar essa água vai sair. E quando menos vê, vem morro abaixo. E na Clara também, ontem na visita, se tivesse uma residência nas imediações onde teve esse deslizamento, com certeza ia destruir a casa. Pedras que desceram, terra que desceu e água. Então, olha o risco que é. Isso me chamou muito a atenção, é isso que nós já comentávamos, né, Fifo? Os deslizamentos que ocorreram, né, desmoronamentos muito intensos agora com essas chuvas que nós tivemos. Agora é fase de reorganização, consertos. Teutônia já emitiu inclusive também o decreto de situação de emergência. Ele possibilita para vocês quais ações, em que interfere um decreto de situação de emergência? Acredito esse decreto sempre vem ao encontro do dano causado no município, né? Penso que horas máquina que nós podemos destinar para as nossas propriedades, melhoria dos acessos, reconstrução das pontes, né? Algumas pontes, como já havíamos conversado, vão ter que ser reavaliadas, elas vão ter que ter uma maior estrutura, vão ter que ser mais elevadas. Então eu penso que recursos nesse sentido venham para o nosso município, né? Principalmente para as nossas propriedades rurais, que hoje precisam muito serviço de máquina, muito acesso danificado. Hoje os caminhões que entram nas propriedades são bitrem para carregar o leitão, carregar o frango, né? Caminhões grandes que saem para escoar a produção de leite, né? Então acredito que nesse sentido venha algum auxílio para o município que a gente pode destinar para os nossos agricultores. Na primeira grande enchente de 4 de setembro, naquela vez também foi feito o decreto e algum recurso veio por parte do governo, não sei se foi estadual ou federal, eu não me recordo, mas eu sei que para a reconstrução do asfalto e da ponte de Pontes Filho veio dinheiro, só que a gente nem chegou a executar a obra, estava licitada, estava para iniciar e agora o prejuízo é o dobro, se não mais do que pela primeira vez. Então esperamos que novamente o governo se sensibilize e destine algum valor para esses municípios, não só nossos como os demais, que foram atingidos. Ontem, conversando com a prefeita de Poças Antas, ela também se queixava muito de muito deslizamento, muita estrada obstruída, enfim, muita perda também, igualmente ao município de Teutônia. Gente, agradecendo a participação de vocês no programa hoje, deixo ainda um espaço para as considerações finais. Eu agradeço mais uma vez por essa oportunidade e coloco sempre a Secretaria de Obras à disposição para auxiliar naquilo que for possível. A gente é funcionário público, a Prefeitura não consegue resolver tudo, mas ela tem a obrigação e o compromisso, e nós estamos fazendo muito bem a nossa parte, de auxiliar aonde houve dano. A gente não mede esforços, a gente sempre se coloca no lugar do outro e estamos aí vestindo a camiseta juntamente com o nosso prefeito Furnec, juntamente com a nossa vice Aline, que também sempre tem nos dado muita força e muito apoio na reconstrução dos prejuízos causados por essa enchente. E da mesma forma também agradecer o espaço, né, Bruna, a gente trazer essas informações do que se passa no município, no interior do município, e também colocar a Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, né, o meio ambiente tão seriamente danificado, né, se eu vejo assim as margens, a mata ciliar, então ela vai ter que ser toda ela replantada, né, vai ter que ter uma contenção. A gente observa muito bem aonde tem uma vegetação, o estrago foi menor, a água não conseguiu se alastrar, sair, mas uma boa parte ali foi levada embora. Então vai ter que ser feito um trabalho intenso, projeto. Nós temos o nosso programa da Mata Ciliar em andamento, a recuperação das margens do Boa Vista, né? Estão saindo os projetos, é um trabalho lento, trabalhoso, que vai levar um tempo ainda, né, para ser concluído. E o levantamento está sendo feito e também vamos programar o plantio, né? Se tivéssemos feito algum plantio nessas imediações, com certeza a água também teria já levado tudo embora. Como levou árvores já de vários anos
né, construídas, que estavam em desenvolvimento ali, que limpou a barranca, limpou ali na Boa Vista, na Pontes Filho, lavou, literalmente lavou, né. Então também, né, Bruna, colocar à disposição, né, agricultura, meio ambiente está à disposição, e que nem o FIV disse, o Fornec e a Aline, né, são nossos, nos dão todo o aval, né, e a gente tenta na melhor maneira possível executar bem o nosso trabalho, e estamos à disposição de todos. Muito obrigada.